Em uma caverna escura, o som agudo de uma picareta atingindo a pedra ecoa. Um jovem de cabelos brancos faz uma pausa ao notar gotas azuladas e brilhantes escorrendo por uma rachadura no teto. Seus olhos se abrem em excitação. Ele finalmente encontrou seu alvo. Com cuidado, posiciona uma garrafa para coletar o líquido que cai. Identificando a substância luminosa como tinta, o jovem agradece ao pequeno gato preto em seu ombro, Nero, reconhecendo que só a encontrou graças a ele. Ele olha para a luz na saída da caverna, pensando que, se levar aquela tinta de volta, talvez o corpo de pioneiros finalmente o aceite. Aliviado, ele sai da caverna e pisa em um deserto acinzentado, observando ao longe uma metrópole imensa e radiante. Dentro daquela cidade iluminada, uma multidão comemora a chegada de guerreiros de elite conhecidos como coloristas, que desfilam com cabelos vibrantes. 2 cidadãos admiram os guerreiros, comentando como o grupo derrotou mais uma criatura gigante. Eles sabem que, enquanto esses heróis existirem, a cidade brilhante permanecerá segura. Porém, a cena muda para o sombrio distrito das sombras. Uma fila de pessoas aguarda diante de um prédio onde um quadro de avisos anuncia o exame de entrada para o corpo pioneiro de rank C, declarando que qualquer pessoa com cor é bem-vinda. De repente, o jovem de cabelos brancos é violentamente arremessado para fora, caindo no chão. 2 examinadores olham para ele. Um deles grita que aquele lugar não é para gente como ele. O jovem se levanta, frustrado, estendendo a garrafa de tinta azul. Ele exige saber qual é o problema, insistindo que a tinta prova sua capacidade. O examinador aponta o dedo para ele e revela a dura realidade. Ele foi rejeitado porque é incolor. Ele explica que, naquele mundo, os papéis são decididos no nascimento e zomba do garoto por não saber o seu lugar. O examinador ruivo libera uma onda de energia vermelha, chamando-o de maldito incolor. O protagonista recua, gemendo de dor conforme a energia o atinge. No topo da escada, o examinador continua seu sermão, dizendo que apenas pessoas escolhidas como ele podem se tornar pioneiros. Explica que as terras negras além da cidade são um lugar onde os fracos não sobrevivem, um território devorado pela escuridão e cheio de feras perigosas conhecidas como criaturas. Ele glorifica os pioneiros, que arriscam a vida explorando, coletando recursos e lutando contra esses monstros pela humanidade, sendo considerados heróis. Voltando ao presente, o examinador encara o protagonista friamente, afirmando que, para um incolor, realizar algo assim é impossível. Ele o insulta mais uma vez, dizendo para aceitar seu lugar e se contentar com trabalhos servis. Por fim, o ameaça, dizendo que ele morrerá se voltar, e fecha a porta com força. Sozinho, o protagonista baixa a cabeça ao ouvir um som suave vindo de seu peito. Nero, o gato preto, espreita para fora do casaco. O garoto o acaricia e diz que tentarão em outro lugar, pois já está acostumado com esse tipo de rejeição. Apesar da humilhação, ele força um sorriso determinado e promete a Nero que se tornará o maior colorista de todos. Rápido, esconde o gato novamente, preocupado que alguém possa vê-lo. Ele caminha pelas ruas industriais, pensando para onde ir. Desanimado, só deseja encontrar um lugar que os aceite. Sem saber, ele está sendo observado do alto por um homem de cabelos verdes. Mais tarde, o protagonista está em uma praça movimentada, conferindo seu caderno. Ele risca violentamente mais um local em uma lista quase toda riscada. Ao perceber que foi rejeitado em todos, suspira, exausto e derrotado. Resignado, ele se aproxima de um prédio com uma placa que diz Oficina Mari. Dizendo que não tem jeito, abre a porta e chama pela dona. Lá dentro, uma garota de cabelos brancos e óculos ajusta as lentes e o recebe com um sorriso animado. Mari percebe a expressão abatida dele e adivinha que falhou em mais um exame. Quando Nero pula na mesa, ela o cumprimenta com carinho. Ela tenta animá-lo, dizendo que os examinadores são cegos para o talento dele. Mas ele continua desmotivado, perguntando de que adianta ser forte se ninguém aceita um incolor. Mari argumenta que suas habilidades ficam claras toda vez que ele volta vivo das perigosas terras negras trazendo recursos. O protagonista permanece humilde, dizendo que só sobrevive graças a Nero. Mudando de assunto, ele coloca a garrafa de tinta azul sobre a mesa e pergunta se ela pode comprar. Mari fica feliz e concorda em pagar bem. Ela despeja o líquido azul em um sistema de tubos, reclamando que o preço da tinta disparou por causa da escassez. O protagonista comenta: é por causa dessa falta que as pessoas estão pedindo mais pioneiros. A visão da maquinaria mostra que o sustento deles depende daquelas tintas coloridas. Irritada porque nenhum corpo quer contratá-lo, Mari pergunta se ele pensou na sugestão que ela deu antes.
Quando ele hesita, dizendo que o lugar parece meio... Mari bate um papel na mesa, gritando que ele precisa tentar de tudo. O panfleto mostra um anúncio de recrutamento do Corpo Pioneiro de Rank S, Down, dizendo que o teste de entrada está aberto a todos e é baseado apenas em habilidade. O protagonista fica chocado. Ele admite que sempre teve medo de tentar entrar em um corpo tão prestigiado, achando que falharia. Pergunta se um lugar daqueles realmente reconheceria suas habilidades. Mari o incentiva a tentar, reforçando que, se realmente for por habilidade, finalmente poderão reconhecê-lo. Ela sorri, lembrando que ele sonha em ser colorista desde criança. Um flashback mostra o protagonista ainda pequeno, sozinho na chuva, abraçando Nero, revelando que carrega esse sonho desde a infância. Mari garante que sempre o apoiará. Motivado pela confiança dela, ele sorri e decide que não pode mais hesitar. Segura firmemente o panfleto de recrutamento. Com nova determinação, se despede de Mari e deixa a oficina. Andando pelos becos silenciosos do Distrito das Sombras, ele segura o panfleto, pensando que precisa se preparar bem para o exame. De repente, para quando Nero reage a uma presença atrás deles. Uma voz casual pergunta o que houve, e uma mão surge das sombras segurando uma varinha de madeira com um orbe verde brilhante na ponta. O homem de cabelos verdes, que o observava antes, aponta a varinha diretamente para o protagonista. Um tipo de mira mágica fixa nas costas dele. Sem hesitar, o homem dispara uma lâmina de energia verde. O protagonista vira, chocado, mais tarde demais. O ataque o atinge com força, fazendo-o gritar de dor. Caído, o homem de cabelos verdes e seu assistente o encaram. O agressor zomba comenta que, embora ele tenha desviado de um tiro mortal direto, morrerá de qualquer forma. Sangrando e incapaz de se mover, o protagonista permanece no chão, enquanto o atacante diz friamente que ninguém se importa se um incolor morrer. O garoto chama por seu gato com fraqueza. Ao ver o rosto apavorado de Nero, ele reúne suas últimas forças para pedir que o gato fuja. A cena muda para uma área industrial, marcada como local de descarte de resíduos de tinta. O protagonista acorda com um gemido, apenas para ver o homem de cabelos verdes sorrindo para ele. O homem o segura pela gola, deixando-o pendurado sobre um enorme tanque de lodo negro. Ele zomba do protagonista, dizendo que é azar ser jogado ali ainda vivo. O agressor explica que o poço contém resíduos de tinta, uma mistura mortal que dissolve qualquer coisa que toca, garantindo que nenhum corpo reste. Aterrorizado, o protagonista se debate e exige saber quem aquele homem é e por que o atacou. O homem de cabelos verdes revela que ele e seu parceiro ficaram chocados enquanto o espionavam mais cedo. Um flashback mostra que, ao observarem, eles não estavam interessados no garoto, mas sim na criatura escondida em seu casaco. O homem explica que uma criatura com inteligência suficiente para seguir um humano é uma descoberta extraordinária. Ele chama Nero de uma verdadeira raridade, enquanto aperta ainda mais a mão no pescoço do protagonista. Atrás dele, seu assistente ergue uma pequena jaula. Dentro, Nero está preso, chorando, enquanto o protagonista observa em horror ao perceber que seu companheiro foi capturado. Desesperado, o protagonista agarra a gola do homem de cabelos verdes, gritando para que ele solte o gato. O agressor não se impressiona. Zombando da raiva do garoto e chamando-o de patético, seus olhos brilham com ganância ao explicar que a criatura é valiosa demais para pertencer a um incolor e será vendida por uma fortuna no mercado negro. Ele domina o garoto com facilidade, estrangulando-o e levantando-o no ar, dizendo com desdém que aquele bichinho é bom demais para ele. Pendurado e indefeso, o protagonista se culpa por ter sido descuidado no Distrito das Sombras. Ele pensa em seu passado solitário, refletindo que, embora sempre tenha suportado discriminação, ele absolutamente se recusa a perder Nero, sua única família, por causa de algo assim. Tomado pela fúria, ele avisa o homem para não mexer com ele e aperta o braço do agressor. O homem de cabelos verdes para, percebendo algo estranho. Sua expressão arrogante se transforma em choque quando a energia crepita ao redor do seu rosto. Uma aura verde turbilhona flui dele para as mãos do protagonista, e o agressor grita em pânico ao sentir algo sendo sugado à força de seu corpo. Apavorado com aquela sensação desconhecida, o homem o sacode violentamente e o arremessa para trás, diretamente dentro do tanque de resíduos tóxicos de tinta. O agressor desdenha do incidente, considerando-o uma perda de tempo, enquanto Nero grita desesperado na jaula. Os vilões declaram que agora estão ricos e seguem para o mercado negro, ignorando os choros do gato. No fundo do líquido negro, o protagonista vê a luz desaparecer. Ouvindo os gritos de Nero ficarem distantes, ele tenta nadar, mas seu corpo está paralisado. Com memórias passando diante de seus olhos,
Ele se pergunta se sua história terminará naquele poço escuro. Porém, uma visão dele mesmo, mais jovem, abraçando Nero, surge. Ele percebe que não pode desistir, pois ainda precisa cumprir sua promessa. No interior de um vazio profundo, uma voz misteriosa pergunta ao protagonista inconsciente por que ele não está fazendo nada. Confuso, ele pede que a voz se identifique. Palavras enormes aparecem diante dele, ordenando que ele a aceite. Uma enxurrada de pensamentos o atinge, dizendo para salvar Nero e aceitar sua verdadeira cor. O rosto do protagonista fica obscurecido pelas sombras, enquanto a voz exige que ele recupere seu poder. Uma mão emerge de um redemoinho de líquido negro. O protagonista permanece imóvel, enquanto um tentáculo de escuridão se desfaz acima dele. Ele olha para suas mãos, agora envoltas em energia negra, confuso por estar dentro da tinta. Suas memórias estão fragmentadas, mas ele as ignora para focar no que importa. Agora, uma silhueta de sombras com olhos brancos brilhantes, ele questiona o que se tornou. Um choro fraco corta o silêncio, atraindo sua atenção. Ele ergue o olhar e vê duas figuras borradas no alto, segurando uma pequena jaula. Dentro dela, Nero chora. A visão do companheiro o traz de volta à razão, e ele afirma que precisa salvá-lo. Ele estende uma mão de trevas em direção aos homens. Subitamente, um enorme jato de energia negra explode das profundezas. O homem de cabelos verdes e seu assistente recuam em puro terror, gritando. Eles olham para o poço e ficam chocados ao ver que a piscina mortal de tinta desapareceu, restando apenas uma figura sombria de pé no fundo. A entidade, emanando uma aura ameaçadora, começa a caminhar em direção a eles. O homem de cabelos verdes treme de medo, os olhos arregalados em descrença. Enquanto uma garra gigantesca de sombras desce sobre eles, ele balbucia, se perguntando se aquele ser assustador é uma criatura. A explosão deixa o distrito das sombras em ruínas. Um homem mais velho e desesperado grita para um policial, insistindo que viu uma pequena mão surgir do nada, causando a erupção de energia que devastou toda a área. Quando a poeira baixa, paramédicos carregam os corpos inconscientes do agressor de cabelos verdes e de seu assistente. Um novo grupo chega para observar as vítimas. Um homem de cabelos vermelhos e uma mulher de cabelos azuis analisam os feridos, comentando que aqueles pioneiros de rank B perderam completamente sua cor. A mulher de cabelos azuis está confusa, incapaz de entender como alguém pode ter sua cor drenada, mas seu parceiro sugere que continuem focados na missão. O homem de cabelos vermelhos explica que vieram por causa de relatos de uma grande criatura aparecendo dentro da cidade. O policial local fica chocado ao perceber que está falando com um colorista de alto escalão. Nervoso, pergunta por que indivíduos tão poderosos estão no Distrito das Sombras, e a mulher responde educadamente que estão ali para investigar. O homem de cabelos vermelhos pede para ver o local do impacto, e o policial, assustado, os guia. Os dois investigadores ficam diante da enorme cratera. Ele examina os destroços e nota manchas escuras enquanto sua parceira confirma a presença de vestígios de uma criatura. Ela aponta que é extremamente incomum uma criatura aparecer de repente dentro da cidade, especialmente nos arredores, dizendo que normalmente apenas pequenos animais são encontrados ali. Olhando para o fundo do poço, o homem de cabelos vermelhos se pergunta se estão lidando com um novo tipo de monstro. Com expressão entediada, mas séria, ele conclui que rastrear essa entidade será difícil, já que ela não se encaixa em nenhum padrão conhecido. A cena muda para uma paisagem desolada, com escombros acumulados. No escuro, um gato mia. Kay, deitado nas sombras, geme de dor. Ele sente uma língua áspera e acorda ao perceber Nero lambendo seu cabelo. Tomado por alívio, Kay o abraça com força, feliz por o gato estar vivo. Mas logo, a dor física o atinge e ele se encolhe. Sentado, confuso, Kay tenta juntar as peças do que aconteceu. Ele se lembra dos desgraçados que o atacaram e o jogaram no tanque, lembrando-se da queda no líquido tóxico e do momento em que afundou. Seus olhos se arregalam quando percebe que sobreviveu. Ele ergue as mãos em choque, sem acreditar no impossível. Ao tocar a própria cabeça, sente algo diferente. Seu cabelo, antes branco, agora é completamente preto. Kay aperta os fios escuros, encarando o vazio com total confusão. Sem entender como ainda está vivo ou por que sua aparência mudou tanto, Kay se levanta no breu total, perguntando por que não consegue ver nada. Ele chama por Nero, pedindo ajuda. Em resposta, o gato preto salta no ar e gira rapidamente, emitindo um brilho branco intenso que ilumina tudo ao redor. A luz repentina revela uma cena aterrorizante. Eles estão em uma caverna profunda,
cercados por enxames de criaturas sombrias e monstruosas. Kay observa em choque, gaguejando ao tentar entender onde estão. Ele percebe, horrorizado, que estão nas Terras Negras, um deserto mortal muito além da cidade. Ele lembra que aquela área, a Floresta Negra, é tão perigosa que apenas pioneiros de Rank B têm permissão para entrar. Percebendo que os monstros estavam avançando em sua direção, Kay entra em pânico. Ele grita para Nero segui-lo e imediatamente foge. O gato brilhante voa ao seu lado, iluminando o caminho. Enquanto corre pela própria vida, Kay por pouco desvia de uma enorme serpente sombria, exclamando que a situação é extremamente perigosa. Mesmo assim, ele agradece a Nero pela luz. Enquanto atravessam a floresta escura, eles sobem penhascos rochosos para escapar das feras que os perseguem. Kay segue a luz de Nero, ao saltarem por uma queda vertical profunda para criar distância da horda. Correndo, a expressão de Kay muda do medo para a confusão, ao perceber algo estranho em seu corpo. Ele olha para o peito, onde uma energia sombria pulsa, e percebe que seu corpo está se sentindo incrível. Para sua surpresa, mesmo depois de correr tanto, ele não está cansado. Ele salta sobre um enorme abismo com facilidade impressionante, percebendo que está mais rápido e ágil do que nunca. Ao aterrissar firme, fica atônito ao perceber que seu corpo está transbordando de uma energia misteriosa. Nero sente o perigo antes dele. Suas orelhas se levantam ao notar uma ameaça se aproximando. Uma criatura feroz, semelhante a um lobo sombrio, avança contra Kay, pegando-o desprevenido. Kay percebe tarde demais que sua postura defensiva é fraca e que não conseguirá bloquear o ataque. Ciente de que está prestes a morrer, fecha os olhos com força e se prepara para a mordida. Os dentes do monstro cravam no braço de Kay, mas ao invés de rasgar sua carne, um som alto de rachadura ecoa. Os dentes da criatura se despedaçam completamente ao impacto, deixando o monstro confuso. Kay abre os olhos, chocado ao perceber que está vivo. O lobo sombrio, agora sem dentes e apavorado, recua para dentro dos arbustos. Kay examina seu braço e percebe que está completamente ileso. Ele olha para suas mãos, incrédulo, pensando que um golpe daqueles deveria ter sido fatal. Seus olhos se ampliam ao finalmente compreender que essa durabilidade é o poder da cor que ele tanto procurava. De repente, tremores pesados sacodem o chão, chamando a atenção dele e de Nero. Uma silhueta colossal se ergue das sombras, pairando sobre eles. Um monstro gigante de um olho só sobe pela encosta, irradiando energia ameaçadora. Kay encara a criatura horrorizado, identificando-a como um ciclope. Quando o monstro ergue um braço maciço para esmagá-lo, Kay se pergunta por que um predador que costuma viver tão fundo na Floresta Negra estaria tão longe assim. O ciclope desce o punho no chão com força explosiva, fazendo Nero guinchar enquanto destroços voam por toda parte. Kay sobrevive ao impacto, sentado em meio aos escombros. Ele admite que o golpe foi pesado, mas um sorriso confiante surge em seu rosto ao perceber que realmente tem uma chance de vencer. Memórias de seu passado, sua infância solitária, rejeições e humilhações atravessam sua mente. Ele reconhece que finalmente obteve o poder que sempre desejou e decide que agora tudo será diferente. Energia crepita ao redor de seu braço quando ele fecha o punho, decidido a não fugir mais. Kay mantém sua posição, punho cerrado, decidido a parar de correr. Memórias de suas lutas passadas o inundam. Ele se concentra naquela sensação poderosa crescendo dentro de si e, de repente, seu corpo é envolvido por sombras. Ele se transforma em um ser de pura energia sombria, com olhos brancos brilhantes. O ciclope ruge furioso e estende sua mão gigante para esmagá-lo, mas Kay se lança do chão com força explosiva. Voando pelo ar, prepara seu golpe. Ele desfere um soco devastador que despedaça completamente o monstro gigante. A força do golpe cria uma enorme onda de choque que atravessa a paisagem, abrindo um caminho entre as árvores. Kay continua voando no ar, cercado pelos destroços de seu inimigo. Ele permanece transformado por um instante, mas seus olhos se arregalam ao sentir algo mudando. A energia sombria desaparece de repente, e ele se vê flutuando bem alto acima de uma paisagem exuberante sob um sol brilhante. Ele olha para baixo, admirado com a floresta vibrante e a cachoeira abaixo, impressionado pelas cores vivas da natureza. Tão rápido quanto veio, o poder some e seu cabelo volta a ser branco. Ele olha para baixo, confuso. O pânico toma conta ao perceber que a gravidade está agindo e ele está indefeso no ar. Gritando de terror, cai rapidamente entre as árvores e despenca dentro da floresta. Kay se arrasta para fora dos destroços de sua queda, enquanto Nero flutua acima. Preocupado,
Kei cai de joelhos, ofegante, enquanto a energia sombria que o envolveu começa a evaporar como fumaça. Ele percebe, horrorizado, que sua cor está desaparecendo rapidamente. O pânico cresce ao entender a desvantagem de seu novo poder. Ele entende que quanto mais usa essa energia intensa, mais rápido ela se esgota, e desse jeito ficará completamente indefeso. De repente, o mundo ao seu redor fica totalmente preto, e uma voz misteriosa ecoa em sua mente, perguntando o que ele está esperando. A voz ordena que ele haja, dizendo que a presa está bem na sua frente e o incitando a comê-la imediatamente. Kei olha para os restos espalhados do ciclope que acabou de derrotar. A voz o manipula, perguntando se ele deseja viver e mandando que simplesmente estenda a mão. Exausto e suando, Kei luta para permanecer consciente. Ele está desesperado enquanto a voz continua exigindo que use sua mão. Seus olhos brilham fracamente enquanto ele luta para sobreviver. Tremendo, ele obedece ao impulso instintivo e estende a mão para os restos do monstro. Kei pressiona a mão sobre a carcaça do ciclope. Imediatamente, uma técnica sombria se ativa e ele começa a absorver a energia sombria remanescente no corpo do monstro. Nero observa tudo, arregalando os olhos em choque enquanto seu dono realiza esse feito assustador. Um enorme pilar de luz negra explode da floresta, perfurando o céu enquanto Kei consome completamente a energia. Quando a luz desaparece, Kei permanece ofegante, mas a exaustão começa a diminuir. Ele se recosta em uma rocha, agora com o cabelo novamente preto e sua energia restaurada. Ele olha para o céu e solta um suspiro de puro alívio, percebendo que vai sobreviver. No ateliê de Mari, o dia parece tranquilo. Lá dentro, Mari trabalha em um projeto quando o sino da porta chama sua atenção. Ela olha para a entrada e vê uma figura misteriosa, encapuzada e com um manto rasgado, parada na porta. Tentando ser educada, Mari o recebe com um sorriso, embora já esteja tremendo de nervoso. Pergunta se ele tem algum pedido especial, mas a figura permanece em silêncio, emanando uma aura sombria. O estranho dá um passo pesado em direção a ela. Mari, agora visivelmente nervosa, alerta que ele parece suspeito. Quando ele continua se aproximando, ela entra em pânico e pega uma grande chave inglesa, ameaçando atacar se ele chegar mais perto. A figura avança de repente, fazendo Mari gritar de terror e fechar os olhos. Mas o intruso para e puxa o capuz para trás, revelando um sorriso familiar. Ele diz para ela se acalmar. Kei revela o rosto, coçando a cabeça sem jeito. Ele diz que é apenas ele, embora admita que mal se reconhece agora. Mari abaixa a arma, com os olhos arregalados de choque. Ela gagueja, incapaz de processar a mudança drástica em sua aparência. Sua voz ecoa do lado de fora quando ela grita, incrédula, perguntando o que aconteceu com o rosto dele. Mari está tremendo, segurando um cano de metal de tanto medo, enquanto encara a figura encapuzada. De repente, seu medo se transforma em uma explosiva fúria. Ela puxa um martelo e uma chave inglesa, gritando que não vai perdoar os desgraçados que machucaram ele. Ela balança as ferramentas de forma agressiva, berrando que eles merecem ter a cabeça esmagada, enquanto Kei tenta desesperadamente acalmá-la, dizendo que está tudo bem com ele. Percebendo que é realmente ele, Mari abaixa a chave inglesa, admitindo que se deixou levar porque ficou apavorada depois de perder contato com ele. Sua expressão suaviza em um sorriso aliviado, e ela diz que está feliz por Kei estar salvo. Kei pede desculpas por tê-la deixado preocupada. Por dentro, Kei reflete sobre o quão absurda sua situação é, pensando que sobreviver a uma queda em tinta tóxica e ainda ganhar uma cor é inacreditável. Ele compartilha uma preocupação com Mari. Sua nova cor é preta, associada a monstros, e ele teme que as pessoas o vejam de forma negativa. No entanto, ele rapidamente deixa isso de lado e decide que o que importa é finalmente ter a chance de se tornar um colorista. Ele declara que vai direto para o exame de entrada do núcleo pioneiro e agradece a Mari por toda a ajuda. Em seguida, pergunta timidamente se ela poderia emprestar algumas roupas, prometendo devolver. Mari suspira, exasperada, perguntando quantas vezes mais ele vai implorar. Mesmo assim, ela sorri calorosamente, dizendo para ele considerar isso um investimento em um futuro colorista. De repente, ela agarra a mão de Kei e o puxa consigo, ordenando que a siga. Kei, surpreso, a observa enquanto ela anuncia animada que tem os itens perfeitos para ele. A cena muda para uma grande multidão de aspirantes a pioneiros subindo as escadas de um enorme prédio que lembra um coliseu. Lá dentro, centenas de participantes se reúnem sobre um piso marcado com grandes plataformas quadradas brancas, se preparando para o exame. Entre eles, um grupo de 3 homens conversa nervosamente. Um homem de cabelo azul, número 183 no peito,
tenta acalmar seu amigo ansioso. O amigo, de cabelo rosado, mal acredita que chegaram tão longe e agora vão prestar o teste para o prestigioso Corpo Pioneiro da Alvorada. Esse grupo de Rank S é famoso por suas conquistas ao explorar as perigosas Terras Negras, composto por coloristas habilidosos, vistos como a esperança da cidade reluzente. Porém, os candidatos estão preocupados, pois muitos rivais fortes se reuniram ali. O grupo nota uma mulher de longos cabelos turquesa, supostamente filha de uma famosa família de cores, ao lado de um homem usando um gorro. Também avistam outros talentos em ascensão, como um garoto de cabelo rosa com óculos de proteção e um homem usando uma máscara de gás. Apesar de todos esses competidores, eles concordam que uma pessoa está recebendo mais atenção. Eles olham para um jovem de cabelo verde bagunçado e olhos ferozes. Esse é Gale, a espada de Gale, e muitos acreditam que sua aprovação é garantida. Rumores dizem que ele é forte o suficiente para enfrentar criaturas perigosas sozinho. No entanto, também é infame por sua natureza cruel e violenta, o que supostamente levou à sua expulsão do núcleo anterior. O homem de cabelo azul, número 183, ri de forma arrogante, afirmando que não tem medo de caras como Gale. De repente, uma sombra escura surge atrás dele. Gale aparece bem nas costas do falastrão, desafiando-o a repetir o que disse. O homem de cabelo azul congela de terror. Gale olha para eles com desprezo, chamando-os de pirralhos ridículos, antes de se afastar suspirando de desapontamento. Ele reclama que, apesar de ser o exame Rank S, o nível da competição é incrivelmente baixo. Observando os participantes, ele mentalmente risca todos, pensando que não há um único candidato que se destaque. Porém, seus olhos se estreitam ao ver uma exceção, a garota de cabelo turquesa. Ele a identifica como Ellie Cayenne, a segunda filha da família Cian. Gale sorri de lado, admitindo que ela ao menos é digna de atenção. Enquanto estende a mão imaginariamente em direção à multidão, ele se pergunta com antecipação como todos reagirão ao teste que está por vir. Um alto-falante mecânico chia, chamando a atenção dos candidatos. Gale e Ellie viram a cabeça para o palco quando a voz anuncia que o exame de entrada para o Corpo Pioneiro da Alvorada está oficialmente começando. Um homem de cabelo loiro brilhante e olhos amarelos aparece no pódio, declarando que a prova começa agora. A multidão reage surpresa, reconhecendo-o como um colorista famoso do Corpo Pioneiro da Alvorada. Os candidatos murmuram animados, lembrando que ele teve um papel crucial em uma recente caçada de criaturas. Percebem que, se alguém desse nível apareceu, o núcleo está realmente sério com essa seleção. Eles sentem uma presença avassaladora emanando dele e comentam que membros de núcleo Rank S estão em outro patamar. O examinador olha para baixo e dá boas-vindas. Ele agradece a todos por se inscreverem, reconhecendo que cada um tem seus próprios objetivos, seja dinheiro, poder, honra ou dever. No entanto, declara friamente que nenhum desses motivos importa. Com os olhos brilhando, explica que, no fim das contas, apenas a habilidade permite que alguém conquiste algo. Ele anuncia que estão procurando candidatos extremamente fortes, capazes de avançar pelas Terras Negras e recuperar território humano. Diz para olharem ao redor, afirmando que pessoas medíocres não são necessárias, e declara que vão começar imediatamente. Ele aponta para as plataformas quadradas no chão e anuncia que o primeiro teste será um torneio. Explica que a habilidade de combate é a mais importante para um pioneiro, pois o mundo fora da cidade é brutal e apenas os mais aptos sobrevivem. Ele cerra o punho e ordena que provem suas capacidades. Diz que os aprovados da primeira fase serão decididos pelos resultados do torneio e pede que subam ao palco quando seus números forem chamados. O examinador chama o número 126 e o número 286. Gale, número 126, avança com expressão séria. A multidão murmura, chamando Gale de peso pesado e lamentando por quem terá de enfrentá-lo tão cedo. Gale, porém, exibe um sorriso perverso, pensando que finalmente terá diversão, já que estava morrendo de tédio. Seus olhos se estreitam com um brilho predatório enquanto imagina como vai brincar com seu oponente. Gale observa alguém se aproximando do palco, estranhando a figura sinistra caminhando em sua direção. Do lado oposto, está alguém totalmente escondido sob um manto esfarrapado, usando a plaquinha de número 286. Gale o analisa, achando a postura do encapuzado desajeitada e fraca. Ele segura o cabo da arma. Decidido de que falar não importa mais, ele saca a espada com um som afiado, declarando que está cansado de ficar quieto. Liberando seu poder, ele balança a lâmina,
criando rastros gigantes de energia de vento verde. Os espectadores assistem impressionados, reconhecendo a técnica como uma espada tempestuosa. Espadas verdes brilhantes se materializam ao redor dele, e a multidão o elogia como um gênio por dominar uma técnica tão avançada sendo tão jovem. Gale encara seu oponente intensamente, desafiando o encapuzado a tentar bloquear seu ataque. Com um impulso explosivo, ele pisa no chão para ganhar velocidade, ameaçando fatiar seu oponente caso ele não consiga se defender. Ele avança com força impressionante, envolvido em um turbilhão de energia. A figura encapuzada permanece completamente imóvel, silenciosa, sem demonstrar qualquer reação. Quando Gale desce do ar, gritando enquanto golpeia com sua espada, a figura simplesmente avança um passo e desfere um gancho de esquerda devastador no rosto de Gale. O impacto é tão forte que Gale é lançado pelo ar, atravessando toda a arena. Os candidatos arrogantes de antes gritam de terror diante da cena inacreditável. Gale colide violentamente contra a parede da arena, criando uma enorme teia de rachaduras. Ele desliza para frente, inconsciente e derrotado com um único golpe, deixando a multidão em choque, incapaz de compreender o que acabou de acontecer. A figura encapuzada, agora revelada como Kay, esfrega o pulso e abaixa o olhar, admitindo que até ele se assustou com o movimento repentino. Seu capuz caiu, revelando seus cabelos pretos e bagunçados. Ele reflete sobre a aceleração súbita e o caos do momento. De repente, um espectador aponta um dedo trêmulo para Kay, gritando em descrença. Ele não está apontando para a vitória, mas para a cor da energia de Kay, preta. O examinador loiro observa com uma expressão séria, percebendo internamente que o preto é a mesma cor possuída pelas criaturas. Até Ellie Cian parece chocada, se perguntando se é mesmo possível um humano ter aquela cor. Kay permanece sozinho no centro da arena, sem entender a gravidade da situação. Os outros se perguntam se o poder de derrotar a espada Gale com um único golpe vem dessa energia negra misteriosa. Kay olha ao redor, nervoso diante da multidão estarrecida, confuso com a reação deles, e se pergunta inocentemente se fez algo errado. O torneio continua com batalhas intensas. Em uma das lutas, um candidato apavorado lança pedras afiadas, mas Kay avança em disparada, desviando delas com facilidade. Ele fecha a distância num instante e desfere um soco poderoso, mandando o usuário de magia pelos ares. O anunciador declara Kay vencedor. Sua sequência de vitórias continua, enquanto ele domina de forma violenta, arremessando outro oponente ao chão e nocauteando um terceiro. Lá do alto, o examinador loiro observa com interesse e declara que Kay é o candidato de maior destaque. Animado, ele comenta que Kay é o primeiro portador da cor preta de toda a história e insiste que precisam recrutá-lo imediatamente, antes que rumores se espalhem. De repente, passos pesados se aproximam e uma voz comenta de forma casual que parece ser um dia difícil. O examinador loiro se vira, surpreso, e vê o homem ruivo e a mulher de cabelo azul vindos do local da explosão. Ele pergunta por que o líder Red está ali, mas o homem apenas acena com a mão, dizendo que estão só de passagem. Eles comentam brevemente sobre a investigação do incidente com a criatura gigante. O líder ruivo suspira, admitindo que não houve progresso. Em seguida, ele pergunta se há candidatos dignos de atenção. O examinador menciona a jovem da família Tiene e um candidato extremamente único. De repente, os olhos do líder ruivo se arregalam ao sentir algo estranho. Ele olha para a arena e avista Kay, percebendo imediatamente a energia negra. Enquanto o examinador elogia Kay, o líder ruivo permanece em silêncio, encarando o garoto. A mulher de cabelo azul sussurra para seu líder, perguntando se aquele garoto está ligado à investigação. O líder ruivo confirma que é bem provável. Por dentro, ele conclui que o surgimento de uma nova cor logo após o incidente no Distrito das Sombras é uma coincidência grande demais para ser ignorada. Decide manter Kay sob vigilância por enquanto. Sem saber que está sendo observado, Kay olha para o punho cerrado, fumegando com energia sombria. Ele se empolga com seu poder absurdo, percebendo que finalmente se tornar um pioneiro é possível. No entanto, lembra do impacto físico que a transformação causou e se alerta para ter cuidado. Ele sabe que, se abusar desse poder e perder sua cor no meio de uma luta, ficará completamente indefeso. Uma explosão massiva de energia congelante irrompe da arena, criando uma muralha de gelo. Ellie Cayenne permanece calma, em meio à névoa gelada. O anunciador declara a candidata número 17 vencedora, revelando que ela aprisionou seu oponente em um bloco sólido de gelo. Os espectadores, incluindo Kay, observam maravilhados, comentando que a cor da família Tyen sempre é impressionante. Enquanto Ellie desce as escadas, Kay a observa, se perguntando como alguém poderia derrotar uma magia tão avassaladora. De repente, Ellie para ao passar por Kay e o encara diretamente, com um olhar afiado e curioso. Seus olhos azuis se estreitam de forma desconfiada enquanto o analisa.
Sem dizer uma palavra, ela se vira e segue seu caminho, deixando Kay confuso. O anunciador então declara que o primeiro exame foi concluído. O examinador loiro sobe ao pódio, agradece a todos pelo esforço e explica que, por estarem atrasados, irão direto para o próximo teste. Ele pede que os candidatos reprovados se retirem, e eles saem cabisbaixos. O examinador começa a anunciar o próximo teste, mas é interrompido por uma mão em seu ombro. O homem ruivo dá um passo à frente com um sorriso confiante e assume a palavra. Ele encara os candidatos restantes e anuncia que o segundo exame será conduzido pessoalmente por ele. Os candidatos ficam chocados ao reconhecer quem está diante deles. Colorista Red, um dos coloristas mais fortes da Cidade Brilhante, famoso por reconquistar as Terras Negras. No entanto, os candidatos ficam apavorados ao se lembrar dos rumores de que seu poder destrutivo é tão intenso que até aliados hesitam em trabalhar com ele, e de que, quando ele lhe der um exame, ninguém jamais passa. O examinador loiro olha para Red com preocupação, perguntando se ele tem certeza e alertando que o capitão vai repreendê-lo por mudar o formato do exame. Red ri despreocupado e diz que já leva bronca todos os dias mesmo. Ele anuncia que o teste é simples e pede apenas que aguentem, enquanto seu corpo irrompe em chamas gigantescas. Uma onda colossal de fogo avança sobre os candidatos aterrorizados, formando barreiras esféricas individuais ao redor de cada um, aprisionando-os. Os candidatos entram em pânico ao serem envoltos por um calor extremo. Red explica que recriou o ambiente de uma certa região e comenta que vai ficar bem quente. Ele diz que as Terras Negras são repletas de ambientes extremos, onde humanos mal conseguem sobreviver, e menospreza o teste atual, afirmando que esse calor não passa de um fogão morno. Com uma expressão séria, Red reforça que se aguentarem, passam. Seus olhos, porém, se estreitam friamente ao acrescentar que qualquer um, incapaz de suportar esse calor, nunca teve a qualificação para se tornar um pioneiro. Dentro das esferas de fogo, os candidatos sofrem. Um deles percebe que não consegue sequer arranhar a barreira. Enquanto outros gritam de dor, eles se perguntam, apavorados, que tipo de inferno são as Terras Negras se isso é considerado leve? Observando de lado, o examinador loiro comenta que, apesar dos rumores, as habilidades de Red não enferrujaram. Ele se impressiona com o controle absurdo, notando como Red envolveu tantas pessoas instantaneamente e reconhece que esse poder é o esperado de alguém no auge. De repente, um som alto de rachadura ecoa pelo ar. Red e sua assistente olham na direção do barulho quando uma das barreiras de fogo fica azul e se quebra. Uma explosão gigantesca de energia de gelo se espalha, despedaçando a esfera flamejante. Em meio aos estilhaços de gelo caindo, Elikion permanece de pé, tendo se libertado. Red a observa e admite que isso é impressionante. Ele reflete que, embora o poder da família Cayenne seja um contra-ataque natural ao fogo, normalmente sua própria força seria suficiente para suprimir essa vantagem. Encarando a jovem, Red conclui que ela talvez mereça mesmo ser chamada de um verdadeiro prodígio. Em seguida, ele se lembra do outro candidato que chamou sua atenção. Dentro de sua esfera de fogo, Kay parece estar parado. Red o observa e comenta que, ao contrário da garota, aquele garoto não está rompendo a barreira. Ele admite que não esperava muito dele. No entanto, dentro da esfera, Kay está em pânico, gritando por dentro que está em apuros. Ele percebe que usou energia demais de sua cor na luta contra a espada Gale. Ele olha para a própria mão, horrorizado, ao notar que sua energia negra está vazando e sendo drenada ainda mais rápido pelo calor. Kay imagina um futuro aterrador em que seu poder se esgota. Ele sabe que, se for revelado como alguém sem cor, provavelmente será usado como cobaia. Desesperado, procura freneticamente uma solução, pensando se pode absorver algo para repor sua energia. Seu olhar se fixa na parede de fogo intenso. Uma ideia o atinge. Como a barreira é feita de uma habilidade de cor, ele se pergunta se consegue absorvê-la. Ele encara a própria mão, admitindo que não conhece os limites do seu poder de absorção. Sem tempo para pensar, decide descobrir na prática. Ele estende a mão e toca a parede flamejante. Imediatamente, ocorre uma reação violenta e Kay se choca ao perceber que a absorção direta está funcionando. A barreira de fogo começa a se distorcer e retorcer, chamando a atenção dos candidatos próximos. Um vórtice gigantesco de energia negra explode a partir de Kay, sugando as chamas vermelhas para sua mão. Do pódio, Red e o examinador loiro observam, atônitos, incapazes de compreender o que estão vendo. Red começa a suar nervosamente e força um sorriso, comentando que encontraram um verdadeiro lunático. Na arena, Kay permanece em meio à energia que se dissipa, com uma aparência aterradora, envolto por auras vermelha e negra girando em torno de suas mãos. Toda a arena mergulha em um silêncio pesado. Por dentro, porém, Kay entra em pânico mais uma vez. Ele força um sorriso, pensando que isso não era para acontecer. Percebe, arrependido, que acabou chamando a atenção demais. Ellie Cayenne fica paralisada, se perguntando se está alucinando.
Enquanto encara o jovem envolto em energia sombria, ela se questiona se o preto sequer pode ser considerado uma cor que um humano possua. Ao perceber que aquilo é algo totalmente sem precedentes, uma sensação de ansiedade a invade enquanto observa Kay. Lembranças da pressão para ser a melhor passam pela mente dela. E Ellie é forçada a admitir que Kay é inegavelmente forte. Ela percebe que, mesmo usando todo o seu poder, não poderia garantir uma vitória. Enquanto Kay se afasta, Ellie pensa que há algo nele que não pode ser explicado apenas pela força, perguntando a si mesma o que ele realmente é. Ela rapidamente balança a cabeça, tentando afastar esses pensamentos perturbadores. O colorista Red se aproxima de Kay e, de forma casual, passa um braço ao redor de seu ombro, dizendo: "Da próxima vez não vai ser assim." Red sorri e comenta que a habilidade negra de sugar tudo foi insana e que ele não consegue conter sua curiosidade. Ele conduz Kay para longe, sugerindo que conversem em particular para proteger a privacidade de Kay enquanto ele satisfaz suas próprias dúvidas. Kay, suando de nervoso, pergunta sobre o resultado do exame. Red o tranquiliza, dizendo que com um nível de poder daqueles, ele obviamente passou. Kay fica atônito, percebendo que chamar tanta atenção acabou jogando a seu favor. Tomado pela emoção, ele pensa que finalmente realizou o sonho de se tornar um pioneiro. De repente, o examinador loiro grita com Red por agir por conta própria. Red apenas ri e pede ao colega que releve, só desta vez. O examinador suspira e anuncia que, apesar da interrupção, o exame continuará. Ele esclarece que a número 17, Ellie, foi aprovada por ter quebrado a barreira, mas que os demais candidatos passarão por um teste adicional. Ellie ignora o anúncio, mantendo o olhar fixo no túnel escuro por onde Red está levando Kay. A cena muda para um ambiente industrial. Red está do lado de fora de um carro com Kay, enquanto a investigadora de cabelo azul permanece sentada no banco do motorista. Red pede que ela espere. Kay olha ao redor e sua expressão se transforma em puro choque. Ele encara uma paisagem enorme de escombros e destruição, percebendo com horror que Red o trouxe exatamente para o local onde ele caiu no resíduo de tinta. O colorista Red observa as ruínas devastadas e comenta que é um lugar feio. Ele explica que um grande incidente aconteceu ali, fazendo Kay congelar. Red relata que, pela primeira vez na história, 2 pioneiros foram encontrados completamente drenados e sem cor. Ele acrescenta que testemunhas viram uma criatura gigantesca no local. Red então se vira bruscamente para Kay, apontando a coincidência suspeita. Ele observa que, pouco depois do surgimento daquela criatura, Kay apareceu como a primeira pessoa a possuir a cor preta, chamando isso de coincidência. Com os olhos brilhando, Red analisa o poder de Kay, descrevendo-o como uma habilidade que absorve outras cores. Kay começa a suar enquanto Red o encara, declarando: "Esta é uma habilidade completamente desconhecida." Por dentro, Kay entra em pânico, percebendo que Red suspeitava da ligação desde o início. Ele se pergunta freneticamente se conseguiria fugir, mas, ao sentir a aura esmagadora do homem, entende que é impossível escapar de um herói. De repente, Red cai na gargalhada, quebrando a atenção. Ele acena com a mão e admite que estava apenas testando Kay, mas reclama que a reação honesta do garoto acabou com a diversão. Kay o encara confuso. Red esclarece que, embora seu trabalho oficial seja investigar o incidente, pessoalmente ele está mais interessado na habilidade única de Kay. Red explica que, normalmente, os poderes de cor não podem se misturar de forma alguma. No entanto, ele observa que a habilidade de Kay parece ignorar completamente essas regras. Ele relembra o segundo exame, apontando que Kay claramente não conseguia controlar seu poder. Kay gagueja, tentando se explicar, mas Red o interrompe. O corpo do colorista começa a brilhar com energia vermelha, e ele afirma que precisam realizar um teste. Kay o olha confuso. Red estende a mão e explica que precisa entender como a habilidade funciona. Com um sorriso confiante, ele desafia Kay a tentar absorver sua energia agora. Kay entra em pânico e tenta recusar, alertando que é perigoso demais. Red apenas ri, dizendo que o novato ainda está muito longe de precisar se preocupar com alguém do nível dele. Kay fica em silêncio, tenso e nervoso, enquanto Red ordena que ele pare de falar e apenas tente. O preto simboliza a lança negra, uma força ominosa que devora tudo. Red pensa que deixar uma habilidade tão perigosa sem controle é inaceitável, pois poderia abalar os alicerces da cidade brilhante. Um segredo sombrio cruza sua mente. As pessoas ainda não sabem, mas criaturas humanoides existem. Em silêncio, ele alerta Kay que, se algum dia ele enfrentar uma delas, ou, pior, se tornar uma, o colorista talvez tenha que eliminá-lo. Kay suspira, sentindo a pressão aterradora emanando de Red. Apesar da intimidação, ele concorda com o teste. Ele segura o pulso de Red, nervoso, pedindo confirmação de que, se algo der errado, a culpa não será dele. Enquanto a energia sombria sobe de seu corpo, no instante em que eles se tocam, uma onda de choque distorce o ar. Kay ofega quando a energia vermelha invade violentamente seu braço, contrastando com sua aura negra. Ele percebe que cometeu um erro. Uma explosão gigantesca de fogo irrompe do ponto de contato, fazendo Kay gritar de dor. Dentro do inferno, ele grita para Red parar, admitindo que não consegue controlar o poder e que parece lava derretida fervendo dentro dele.
Em sua visão, Red surge como uma silhueta colossal, semelhante a um deus feito de puro fogo, reforçando por que ele é um herói. Red permanece calmo, em meio às chamas, observando. Ele nota que a energia negra de Kay está sugando seu poder sem parar, como se estivesse faminta. Ele percebe que, por o poder de Kay ainda ser imaturo, indivíduos fortes conseguem resistir à absorção, mas que essa habilidade seria instantaneamente fatal para a maioria das pessoas comuns. Enquanto as chamas giram, os olhos de Red se estreitam com uma curiosidade ainda maior. Ele pensa que o que viram durante o exame não pode ser todo o alcance daquela habilidade. Ele decide que quer saber não apenas como Kay absorve as cores, mas como essas cores absorvidas são utilizadas. A situação se agrava à medida que a energia entre os dois reage violentamente. Red observa quando a energia negra no braço de Kay começa a se distorcer e formar espinhos, misturando-se à aura vermelha. De repente, uma explosão massiva de energia vermelha e negra irrompe para fora. Red é arremessado para trás pela onda de choque. Ele encara, chocado, a figura que emerge da fumaça. Kay passou por uma transformação parcial. O lado direito de seu corpo agora está envolto por uma armadura demoníaca irregular, feita de energia vermelha e negra solidificada. Red range os dentes, percebendo que aquela forma lhe é assustadoramente familiar. Ao olhar para a mão em forma de garra e o olho brilhante, Red admite para si mesmo que poderia acreditar estar diante de uma criatura. A semelhança confirma suas suspeitas, e ele tem certeza de que Kay esteve por trás do incidente em que os outros pioneiros perderam suas cores. Kay luta para manter a consciência. Red decide que a prioridade é a segurança, e resolve apagar o fogo antes que Kay entre em fúria. Ele conjura uma bola de chamas, preparando-se para subjugar Kay à força. No entanto, Kay solta um rosnado baixo, fazendo Red hesitar ao perceber que o garoto parece estar lutando contra algo mais. A cena muda para a perspectiva interna de Kay, um vazio completamente negro, preenchido por textos vermelhos exigentes. As vozes do poder gritam com ele, exigindo cores intensas e o incitando a trazer mais. Kay ofega no mundo real. Angustiado por essas vozes invasivas, elas continuam a tentá-lo, dizendo que é desperdício se conter e o incentivando a tomar tudo. Kay grita mentalmente para que as vozes se calem e fiquem quietas. Com determinação feroz, o olho visível de Kay brilha em vermelho. Ele rejeita a tentação, ordenando que o poder se cale e permaneça esmagado enquanto impõe sua vontade sobre a energia caótica. Uma onda de choque explode quando ele comprime a energia à força. A armadura irregular se desfaz, deixando Red com uma expressão de genuína surpresa. Kay fica ofegante, exausto pelo esforço. Red o encara, impressionado e atônito, perguntando se o novato realmente conseguiu suprimir sozinho um poder tão avassalador. Kay continua ofegante, com o coração disparado. Ele pensa que é insano ter sobrevivido e se pergunta freneticamente por que perdeu o controle. Ele ergue o olhar, nervoso, apavorado por ter perdido o controle diante de um colorista. Sabendo que precisa entender sua habilidade, ele se aproxima do homem mais velho com cautela. Red, porém, parece encantado. Ele admite que foi pego de surpresa, porque o poder que Kay absorveu era mais forte do que ele esperava, mas abre um sorriso e declara o experimento um sucesso, afinal foi divertido. Ele diz a Kay que, se quiser conquistar algo, precisa estar disposto a correr riscos. Red decide que o teste já foi suficiente, mas então faz uma pausa e comenta que ainda há mais uma coisa. Ele lembra Kay de que é o investigador responsável pelo incidente de destruição ocorrido exatamente naquele local, e que seu dever é encontrar o culpado. Com um sorriso calmo, porém ameaçador, ele aponta que a pessoa à sua frente parece um suspeito perfeito. Kay congela, o rosto pálido de pânico. Red então explica a gravidade da situação. Ele recorda que testemunhas viram uma criatura sombria, gigantesca, e alerta Kay de que há muito mais gente interessada nesse caso do que ele imagina. Red argumenta que, assim que os rumores sobre a habilidade negra de Kay se espalharem, será fácil para as autoridades jogarem a culpa sobre ele. Ele gesticula em direção ao distrito industrial destruído, observando que os danos custarão centenas de milhões. Ele acrescenta que, se a liderança da cidade decidir que Kay é perigoso demais, ele pode ser banido ou transformado em cobaia de laboratório. Kay cerra os dentes, frustrado. Percebendo que está encurralado, ele entende que não há como provar sua inocência. De repente, Red lhe oferece uma saída. Ele sugere que, se Kay concordar em ficar sob seu comando, talvez consiga fazer algo por ele. Sem hesitar nem por um segundo, Kay se curva em um ângulo de 90 graus e grita em voz alta que se coloca sob os cuidados de Red. Red o manda ouvir todas as condições primeiro. Ele esclarece que não vai resolver tudo de graça. Em troca, Kay terá que conceder alguns favores. Ele pergunta se Kay acha que consegue lidar com isso. Kay força um sorriso desesperado e trêmulo. Por dentro, ele grita que qualquer coisa é melhor do que dever milhões ou virar um experimento científico.
Em voz alta, ele concorda, prometendo fazer absolutamente tudo o que Red precisar. No deserto devastado, uma pequena criatura treme de medo segundos antes de uma roda gigantesca bater no chão, passando raspando por ela enquanto um veículo pesado ruge ao passar. Um grande transporte blindado atravessa o terreno enevoado e irregular das Terras Negras. Dentro dele, Kay olha pela janela, pensando que é a primeira vez que viaja tão longe e se perguntando se este é seu primeiro passo real como pioneiro. De repente, seus pensamentos são interrompidos por Gale, um homem de cabelo verde que o encara com ódio, chamando-o de cabelinho preto. Gale fala de forma rude, dizendo que Kay está atrapalhando e mandando-o calar a boca, mesmo Kay não tendo dito nada. Kay o encara confuso. Kay se senta de forma desconfortável no compartimento de carga. Ele pensa que começar imediatamente como pioneiro era o que desejava, mas o clima é pesado. Ele olha para o furioso Gale e para a silenciosa Ellie Cyan, se perguntando se estar no mesmo time foi realmente uma boa ideia. Um flashback revela uma conversa do dia anterior. Red pergunta a Kay, surpreso, se ele está pronto para participar da exploração, explicando que precisa que ele vá até um ponto específico em uma área ainda não mapeada. Ao ver a expressão nervosa de Kay, Red ri e diz para ele não se preocupar. Red mostra um mapa a Kay, garantindo que ele não estará sozinho. Ele explica que novos recrutas aprovados no exame também serão enviados para a área e que o roteiro oficial será anunciado em breve. Kay só precisa estar no local na hora certa. De volta ao presente, Kay olha para seus companheiros de equipe e percebe que eles já estavam no caminhão. É revelado que, como a interferência de Red comprometeu o exame anterior, os participantes receberam outra chance. Muitos indivíduos habilidosos, incluindo Gale, passaram por testes adicionais rigorosos. Enquanto isso, Ellie Cyan, a recruta mais bem classificada, entrou no time de Red por pedido próprio. Gale encara Kay com intenso ressentimento, incapaz de acreditar que foi humilhado por um idiota. Ele se lembra da luta, convencido de que só perdeu porque baixou a guarda por um instante, e jura que isso não vai se repetir. Ele ameaça Kay, avisando para estar preparado quando a exploração acabar. Ele murmura que, se Raven não estivesse atrás dele, Kay já estaria morto. Ellie Cyan interrompe friamente, mandando Gale calar a boca, zombando que ele provavelmente cairia com um único golpe de novo. Gale se vira furioso para ela, perguntando o que ela disse. Ellie o descarta, afirmando que Gale não é páreo para Kay. Kay olha para Ellie surpreso e com esperança, achando que talvez ela seja alguém com quem possa se identificar. No entanto, Ellie lança um olhar frio para Kay, confundindo-o ao mencionar um acordo passado que supostamente fizeram. Ela o encara e diz que o perdedor deve ficar quieto e seguir ordens, deixando Kay completamente desnorteado. Kay fica parado de forma desconfortável entre os dois pioneiros hostis. Sentindo a pressão, ele suspira, percebendo que a dinâmica do time será difícil de lidar. A cena muda enquanto o veículo atravessa as águas escuras do deserto em direção a uma instalação distante. O transporte chega a dar um cais movimentado, com trabalhadores descarregando suprimentos. O grupo desembarca. Kay, Ellie, Gale e os outros recrutas caminham pela base avançada do Corpo de Pioneiros da Alvorada. Kay fica admirado com o nível de atividade, notando os suprimentos excepcionais de um corpo de Rank S, algo que ele não havia percebido quando se aventurou sozinho nas Terras Negras. De repente, um dedo cutuca a bochecha de Kay, assustando-o. Ele se vira e vê Mari sorrindo, explicando animada que, como esta é a primeira missão dele, ela precisava vir para apoiá-lo. Mari abre o casaco, revelando que Nero veio junto. Kay pega o gato preto no colo e agradece a Mari por cuidar dele. Ela sorri calorosamente, dizendo que Nero é da família. Ela explica que conseguiu uma ótima oportunidade para se juntar à equipe de exploração como suporte, afirmando que suas habilidades são úteis ali. Um alto-falante anuncia que é hora da reunião. A multidão de pioneiros se reúne no deserto acinzentado enquanto o anúncio continua, informando que em breve eles entrarão nas Terras Negras. Kay entrega Nero a Mari, pedindo que cuide dele. Mari o alerta para não fazer nada perigoso, e Kay sorri, dizendo que haverá mais tarde. Mari abraça Nero, mas o gato de repente salta de seus braços, assustando-a. Ela grita o nome de Nero, enquanto o gato corre em direção a Kay e se funde com a sombra no chão. Os olhos de Mari se arregalam em choque diante daquele movimento antinatural. Ela gagueja, tentando chamar Kay, confusa, quando o grupo chega à entrada de uma caverna fortificada e sombria. Na frente, uma mulher de cabelos laranja, vibrantes e jaleco branco grita para que todos se preparem, anunciando que um novo grupo de recrutas está prestes a entrar nas Terras Negras. Ela berra que a segurança é a prioridade máxima. Ela alerta que a equipe de reconhecimento relatou criaturas perigosas, não identificadas, na Área 21, uma zona extremamente perigosa, onde o corpo de uma criatura de Rank A foi encontrado. De repente, um pioneiro corre até a mulher de cabelo laranja, chamando-a de Arancia. Nervoso, ele relata que o líder da equipe vermelha trouxe os novos recrutas, mas eles deixaram a formação sem permissão. Os olhos de Arancia se arregalam em choque, e ela pergunta se aquilo é verdade. O mensageiro confirma, e Arancia suspira, dizendo que aquele cara está causando problemas de novo. O grupo entra secretamente em um canyon escuro, afastando-se do exército principal.
O colorista Red estende a mão para as sombras, guiando o caminho. O pequeno esquadrão, composto por Kay, Gale, Ellie e Red, se separa da formação. Kay pergunta nervoso ao líder se isso está certo, apontando que o grupo principal está indo em outra direção. Red confirma que o destino deles é diferente. Kay olha para Gale e Ellie, preocupado, pois o esquadrão é formado apenas por novos recrutas. Gale explode, exigindo saber por que ele e Ellie tiveram que acompanhar, gritando que ouviu que Red pretendia levar apenas Kay, e se sente insultado. Red sorri, sua aura vermelha se intensificando, e explica que sua orientação pessoal não é algo que qualquer um pode receber, então não seria justo se apenas Kay se beneficiasse. Ele garante ao furioso Gale que, embora não vá pegar ninguém pela mão, também não permitirá que eles se machuquem seriamente. Ele encerra a conversa e ordena que avancem. Os olhos de Kay se arregalam quando encontram inimigos. No fundo de uma caverna, o grupo é cercado por criaturas das sombras. Enquanto Red segura uma lanterna, Kay, Gale e Ellie entram em um combate caótico. Uma besta gigantesca, semelhante a um lobo, salta da escuridão. Ellie Cyan reage instantaneamente, sua espada de energia azul atravessando o corpo da criatura. Ela pousa com elegância, percebendo que esta é a realidade das Terras Negras. Cercada por olhos brilhantes, ela nota o ambiente sufocante e as ondas constantes de monstros, reconhecendo que isso é bem diferente do treinamento. Ela aperta a espada, decidida a administrar sua força com cuidado. Ellie olha por cima do ombro, pensando que precisa se mover de forma mais eficiente. Ela observa Kay e diz a si mesma que não quer ficar atrás dele. Enquanto isso, Kay agarra uma criatura das sombras pelo pescoço e a esmaga brutalmente com a mão nua. Ellie Cayenne olha para Kay em completo choque. Ela pergunta por que ele não está usando um injetor. Kay hesita, lembrando-se do exame de entrada, e admite que não tem um. Ele explica que são caros demais e que se sente bem lutando sem um, deixando Ellie encarando-o incrédula. Gale fica boquiaberto, gritando que não faz sentido um pioneiro nunca ter usado um. O injetor é uma ferramenta essencial dos pioneiros, usada para infundir armas com energia de cor e combater criaturas. Para caçar esses monstros corretamente, é necessário colori-los com um injetor. O grupo olha para Kay, de pé sobre os inimigos derrotados, questionando como ele conseguiu vencê-los com as próprias mãos, sem a ferramenta essencial. A mão de Gale treme enquanto ele segura sua arma. Percebendo a diferença absurda entre suas habilidades, ele se lembra da humilhação no exame. Ao notar que não conseguiu sequer ferir alguém que não usava injetor, Gale cerra os dentes de frustração. Ele encara as costas de Kay e jura para si mesmo que um dia vai esmagá-lo com as próprias mãos. Enquanto avançam mais fundo na caverna, Red lidera com a lanterna, enquanto Gale segue atrás, fervendo de ódio. Red lança um olhar para sua equipe com um sorriso de canto, pensando que não é nada ruim ver dois gênios sendo motivados por um novato. Ele sorri, acreditando que as coisas só vão ficar mais interessantes.